Oi, gente! Vamos falar um pouquinho hoje sobre a principal glândula do nosso organismo, a glândula tireoide. Ela é muito importante porque ela controla a função dos principais órgãos do nosso organismo, como coração, cérebro, fígado, rins, e assim ela interfere numa série de funções, desde crescimento de crianças e adolescentes, até regulação de ciclos menstruais, fertilidade, no controle de peso, na memória, concentração, controle emocional. E ela é muito importante estar funcionando adequadamente para o bem-estar e para o funcionamento adequado do nosso organismo como um todo. A tireoide é uma glândula que fica aqui nesta região do nosso pescoço e ela pode estar funcionando bem ou funcionando de maneira inadequada. Se ela estiver funcionando de maneira inadequada, existem duas doenças principais: o hipotireoidismo, quando ela funciona pouco, ou o hipertireoidismo, quando ela funciona muito. Quando ela funciona pouco, tudo fica mais lento. O coração bate mais devagar, o raciocínio fica mais lento, a pessoa fica mais desanimada, com sintomas como se fossem depressivos, o metabolismo fica lento, então a pessoa tende a ficar com maior concentração de gordura. Já quando ela funciona rápido demais, é aquela pessoa acelerada, agitada, que o coração bate rápido, que ela costuma ser mais magra, mas ela fica incomodada por causa disso também, porque ela não consegue controlar toda essa agitação. Então, é uma glândula que precisa estar funcionando de maneira adequada para todo o organismo estar funcionando adequadamente. Agora, tem muita gente que fala assim: eu tenho problema de tireoide, por isso que eu não consigo emagrecer. Isso só é verdade se a sua tireoide estiver descontrolada. Agora, raramente uma pessoa que tem problema de tireoide não toma medicamento e está com ela descontrolada. Então, é importante que seja feito no screening de todos os exames, sempre o screening da tireoide, porque no início do descontrole ela não gera sintoma nenhum. O descontrole é o que a gente chama muitas vezes de subclínico, ou seja, sem sintomas clínicos, mas aparece lá no exame, então já liga um sinal de alerta. A primeira alteração que aparece no exame não deve ser tratada, porque existem algumas pequenas variações para mais ou para menos que podem acontecer relacionada a vários eventos da nossa vida. Então, hoje mesmo eu recebi um paciente no consultório que veio com ela levemente diminuída. E eu falei para ele, não, nós vamos repetir esse exame. Se ela vier novamente alterada, aí nós podemos então entrar com medicação para você. Mas totalmente assintomático, ele não sente nada. Lembre-se sempre, nós não devemos tratar exames, nós devemos tratar pacientes, a não ser que o exame esteja realmente muito alterado, muito preocupante. Então, você sempre deve passar com um médico para analisar os seus exames, tirar as suas dúvidas e aí, junto com resultados de exames, mais sinais clínicos, poder esse profissional tomar a decisão mais adequada, tá? Voltando a falar um pouquinho da tireoide, então ela é importante para uma série de funções do organismo e ela deve estar funcionando bem. Ela é a primeira glândula que a gente se preocupa, ela é o primeiro ponto que a gente se preocupa quando o paciente chega no nosso organismo. Ela é tão importante que ela pode alterar todos os hormônios do organismo. Portanto, o hormônio mais importante que nós temos é o produzido pela tireoide, T3, o T4. Então, não se preocupe necessariamente se você está com alteração em outros hormônios, em testosterona, em estradiol, estrona. Primeiro ponto a ver é a tireoide. Se a tireoide estiver desregulada para mais ou para menos, não adianta fazer reposição de outros hormônios. Não vai ter uma resposta adequada. O primeiro local que nós precisamos agir é na tireoide. E aí sim, depois que ela estiver estabilizada, mexer nos outros hormônios. Se você está tomando medicação, se a sua tireoide está estabilizada,
os níveis laboratoriais estão normais, não há motivo para você não emagrecer. Então fica uma dica. Não é porque você tem uma patologia chamada de hipotireoidismo, que é uma tireoide mais lenta, que você não consegue emagrecer, a não ser que os seus exames estejam alterados, que a sua tireoide não esteja funcionando muito bem. Então fique atento a isso. Os exames devem ser repetidos no máximo a cada 6 meses, para ter certeza de que está tudo bem, e você nunca deve tomar hormônios por conta própria. Não deve mexer na dose dos seus medicamentos por conta própria. E algo muito comum de acontecer também. Eu já tomo remédio para tireoide, então eu vou aumentar um pouquinho mais a dose para ela ficar um pouquinho mais rapidinha, funcionar melhor e melhorar meu metabolismo. Não é assim que vai funcionar. Se você tomar hormônio a mais que você não está precisando, o seu organismo vai entrar num processo que é chamado de feedback negativo e ele pode de uma vez por todas parar de produzir hormônio. Portanto, hormônio não é brincadeira. Você jamais deve fazer uso de qualquer tipo de hormônio sem estar sendo acompanhado e orientado por um profissional médico qualificado. Não dá para brincar com o hormônio. Uma vez usada de maneira errada, pode ser que você nunca mais consiga controlar o seu organismo. Então, fica a dica por observar a tireoide, não culpar a coitada da tireoide por algumas questões, alguns problemas que podem estar acontecendo e não necessariamente é culpa dela, tá bom? Um beijo a todos!